Bem-vindo novamente ao nosso curso de microbiologia básica. Hoje vamos falar um pouquinho sobre antibiograma, né? Como é essa técnica muito utilizada no laboratório de microbiologia clínica, importante para avaliar, né, os melhores medicamentos para determinados micro-organismos, dependendo do tipo de infecção que eles estão causando. E vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de resistência aos antibióticos. Tudo bem? Como essas bactérias desenvolveram mecanismos, quais as estratégias moleculares que elas apresentam para poder sobreviver ao uso de antibióticos, né, de antimicrobianos utilizados na prática clínica. Tudo bem? Sou o professor Marcelo e vou ajudar você nessa jornada de descobrimento. Eu sempre gosto de falar que os antibióticos, né, eles mudam a história humana de uma maneira muito impactante. Eu acho que de todas as descobertas da humanidade, né, cada uma com o seu peso importante, os antibióticos, eles apresentam uma das principais, né, revoluções aí no tratamento. Eles permitem, né, que esses organismos, né, eles permitem que a nossa comunidade, a nossa sociedade interfira diretamente numa doença que ceifava milhares de vidas todos os anos. Então, é a primeira vez em que nós temos, né, uma ação direta em doenças em que a gente tinha muitos e muitos óbitos relacionados a infecções. Eu gosto de trazer muito, né, este. é, exemplo de uma reportagem da época da Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tivemos o grande uso dos antibióticos, né? Já na Primeira Guerra a gente usa ali a ampicilina e a gente tem o uso massivo de antibióticos na Segunda Guerra Mundial e aí os soldados agradecendo, né, que graças à ampicilina, ferimentos de guerra que eram muito comuns ceifarem vidas, né, no campo, eles permitem com que esses soldados retornem para suas famílias após o conflito. Então a gente vê aí como esses antibióticos mudam, né, a face da terra, né, a nossa sociedade. Então, uma vez que a gente percebe a importância dos antibióticos, eu gosto sempre de trazer uma história, né, de como eles vêm evoluindo. Nós temos aí, a partir de 1910, né, o uso do Salvarsan para tratamento de doenças venéreas, né, ele era um medicamento à base de mercúrio e prata, né, que era utilizado para algumas infecções. E aí, a partir de 1920, né, 1927, 28, descoberta da penicilina, né, as primeiras usos delas, e a partir daí nós temos uma descoberta, né, grandes aí entre 1930 até 1980, o descobrimento, né, e o desenvolvimento de vários medicamentos antibióticos. Então nós temos o surgimento das sulfas, né, das polimixinas, as cefalosporinas como opção as primeiras penicilinas, a eritromicina, a vancomicina, né, a trimetropina, né, temos aqui mais ou menos na década de 60, né, a descoberta da rifampicina, base para o tratamento da tuberculose, o desenvolvimento dos carbapenêmicos, né, no final dos anos 70, o uso dos monobactâmicos aqui também, né, na década de 90, né, 1982, 83, né, década de 80, e a descoberta da daptomicina no início dos anos, no final dos anos 80. E aí, a partir daí, nós temos uma um- um- uma diminuição, né? Nós vemos que agora nós temos uma era onde hoje eu não desenvolvo mais tantos medicamentos. Geralmente eu tenho melhorias de moléculas que já foram descobertas na década de 30 até a década de 80, mas o surgimento de uma nova classe, de um novo antibiótico, nós agora temos um período de inexistência, né? Onde eu não tenho mais a descoberta de novas moléculas e novas opções medicamentosas. Gosto sempre de falar, né, no geral, que para bactérias, apesar de poucos medicamentos atualmente funcionarem, né,
com o aumento da incidência de bactérias resistentes, e aí fica o alerta, né? Nós sabemos aí que vamos enfrentar tempos difíceis, porque a Organização Mundial da Saúde prevê, né, e tem alertado para o aumento cada vez maior de cepas resistentes a medicamentos, e que nós vamos voltar àqueles tempos onde eu não tinha opções de tratamento para bactérias, né, e as pessoas morriam das mais simples infecções. Nós temos aí um arsenal interessante para bactérias, né? Eu falo para os meus alunos que quando a gente fala de tratamento fúngico, né, antifúngico, nós temos ali 6, 7 classes de antifúngicos, algumas moléculas dentro de cada classe, mas a gente tem aí uma escolha que cabe na palma das minhas duas mãos, né? E para bactérias, não, nós temos mais classes, e dentro da classe nós temos muitas moléculas variantes, né? Mas como isso também nos chama atenção, por quê? Apesar de eu ter tantas classes medicamentosas, hoje em dia nós vemos que estamos diante de organismos em que essas classes não têm mais efeito. Então, vamos explicar um pouquinho, né, do geral de cada uma das classes, das principais. Então, nós temos os inibidores da DNA girases, né, das topoisomerases, as quinolonas, que são o ácido nalidíxico e a ciprofloxacina. A novobiocina também é um inibidor de DNA girase, ou seja, eles se ligam às topoisomerases, e quando a gente tem lá a replicação do DNA do micro-organismo, nós temos que lembrar que a minha helicase, ela precisa abrir a fita e a bolha de replicação vai andando. E lá na frente, esse DNA que ainda está preso nas extremidades, ele começa a se superenovelar, ele fica numa torção muito forte. E se não fossem as DNA girases, eu teria, né, esse DNA quebraria devido à sua supertorção. Então, as bactérias, assim como nós, têm essas proteínas que quebram a fita, fazem o desenovelamento e juntam novamente para que essa fita não quebre devido à sua super enovelamento. O que esses medicamentos fazem é bloquear essas DNA girases, então quando a bactéria vai se multiplicar, com a abertura da fita, o superenovelamento causa a quebra desse DNA. Como o DNA é tudo que a célula é, né, tem toda a informação, essa célula acaba sendo, o seu crescimento acaba sendo afetado e essa célula morre, certo? Então, esse é a ação dos micro-organismos, né, dos medicamentos que inibem a DNA girase, né? No caso, a novobiocina e as quinolonas. Não temos medicamentos como a actinomicina, que inibem o elogamento do RNA, então eles impedem que a RNA a RNA polimerase, né, termine de fazer a fita de RNA, e com a falta do RNA mensageiro, eu não consigo produzir proteínas, e isso também vai levar à morte da minha célula bacteriana. Temos também medicamentos que inibem a RNA polimerase diretamente, então eles impedem que a RNA polimerase consiga se ligar no DNA e colocar os nucleotídeos para fazer o RNA mensageiro a partir da informação presente no DNA, e sem RNA mensageiro eu não consigo fazer nada na célula, né? Eu não tenho informação para produção de proteínas. O maior representante, né, o principal é a rifampicina, que é o tratamento base para tuberculose, né? Tuberculose, ela é tratada com 4 medicamentos base durante 6 meses, né? Que é a rifampicina, a pirazinamida, o etambutol e a isoniazida, tudo bem? Sendo a rifampicina a base do tratamento, tudo bem? Temos os inibidores de síntese proteica, então, eles impedem que a célula faça proteínas de maneira correta, em quantidade e na sequência correta. Nós temos os inibidores da unidade 50S. Então, quando a gente lembra lá da fisiologia bacteriana, a gente tem que lembrar que o ribossomo é formado por uma unidade menor 30S e uma unidade maior 50S. Esses medicamentos, os macrolídeos, né? O principal representante é a eritromicina, o clorafenicol, a clindamicina, a lincomicina, eles ligam na unidade maior, eles ligam no 50S, e isso eles fazem com que a célula erre a proteína, então eles começam a acumular proteínas
alteradas e muitas vezes eles param a produção de proteína porque eles estão impedindo o ribossomo de prosseguir corretamente na sua síntese proteica. Temos também aqueles que se ligam à unidade 30S, as tetraciclinas, né? Os aminoglicosídeos, como a gentamicina, a canamicina, a amicacina, os nitrofurantoínas, né? E a espectinomicina, que são os aminoglicosídicos. Então, esses se ligam à unidade 30S, atrapalhando também a síntese de proteína, e sem proteína a célula também morre. Temos os inibidores de RNA transportador, né? A muropsina e a puromicina. Então, elas inibem a ligação dos aminoácidos no RNA transportador, e sem RNA transportador eu não consigo montar as proteínas. Temos também medicamentos que atrapalham no metabolismo de ácido fólico, a trimetropina e a sulfonamida. Cada uma vai atuar sobre uma enzima dessa via, então elas impedem a conversão do PABA em metabolismos, né, em intermediários que são usados para a produção de nucleotídeos que são usados no DNA, para produzir DNA e RNA, e uma vez que eu não consigo produzir nucleotídeos, o meu metabolismo é alterado devido à incapacidade da bactéria de produzir DNA e RNA. Então, esses são metabolismos que agem sobre o ácido fólico, né? Eles são geralmente dados na combinação trimetropia e sulfonamida, né? Cada um inibindo uma enzima diferente da via. Posso inibir a estrutura da membrana plasmática, posso atrapalhar na estrutura da membrana plasmática dos organismos, nesse caso as polimixinas e a daptomicina, né? A polimixinas, elas lembram, né, um fosfolipídio, então elas têm características de fosfolipídios, elas entram no meio dessa membrana e causam alterações no local, elas promovem alterações, né, na carga da membrana e na sua estruturação, e com isso a célula rompe, né? Eu tenho entrada de água e ruptura dessa célula, e eu tenho medicamentos que atrapalham na produção da parede celular da bacteriana, vancomicina, bacitracina, os beta-lactâmicos, né? Penicilina, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenens. Vancomicina só é ativo para gram-positivo, assim como polimixina só é ativo para gram-negativos. Então, eu não posso usar vancomicina para gram-negativos, elas não têm ação, assim como eu não posso usar polimixinas para gram-positivos, porque elas também não têm ação, certo? Então, são aí, eu tenho essas particularidades. Nas inibidores da parede celular, da síntese, a vancomicina atrapalha, né, no transporte das unidades de peptídeo glicano para o exterior, enquanto os beta-lactâmicos, eles inibem as transpeptidases, e inibindo as transpeptidases, eu não consigo ligar uma camada de peptídeo glicano na outra. Tudo isso enfraquece a parede celular, eu tenho entrada de água dentro da bactéria, e a bactéria acaba estourando devido ao aumento da pressão osmótica. Tudo bem? Então, aqui é um resumo de como esses medicamentos, esses antimicrobianos agem nas células bacterianas. Então, diferentes moléculas agem em locais diferentes. Quando a gente fala de resistência, a gente tem que lembrar que podemos dividir em duas: a resistência microbiológica e a resistência clínica. A resistência clínica é quando eu tenho um medicamento, ele seria ativo contra aquela bactéria, mas devido à biodisponibilidade dele, né, a taxa de penetrância dele no tecido, eu não posso usar aquele medicamento. O espectro do antibiótico também influencia, e a presença ou não de efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu posso ter um medicamento que ele mataria a bactéria tranquilamente, mas que ele não penetra, por exemplo, ele não passa a barreira hematoencefálica, então ele não vai ser ativo contra uma meningite. Então, eu poderia até tratar aquela bactéria com aquele medicamento, se ela fosse em outro sítio, se ela estivesse causando uma infecção pulmonar, uma infecção urinária, mas nesse caso, como o medicamento não penetra bem no sistema nervoso central, eu não posso utilizá-lo, por exemplo, para uma meningite.
Isso é uma resistência clínica. O espectro do antibiótico, então falei para vocês, vancomicina, devido às suas características e o alvo ao qual ela se liga, ela só é ativa contra gram-positivos, enquanto polimixina só são ativas contra gram-negativos. Aqui eu quero deixar também a oportunidade para deixar um conceito, né, com vocês. Quando a gente fala amplo espectro, ou seja, o antibiótico tem amplo espectro, quer dizer que ele é ativo contra gram-positivos e gram-negativos. Ele pega várias espécies, tanto de gram-positivos quanto de gram-negativos. Alguns medicamentos têm espectro restrito, são ativos contra uma espécie bacteriana só, ou são ativos só contra gram-positivos, ou são ativos só contra gram-negativos. E eu também tenho que levar em conta os efeitos colaterais. Alguns medicamentos apresentam efeitos colaterais que, para determinados pacientes, passam a ser importantes. Então, por exemplo, polimixinas, elas são muito hepatotóxicas e nefrotóxicas. Então, elas não são opções para um paciente que já apresenta, por exemplo, insuficiência renal, porque elas vão se acumular dentro do paciente, né? Ele não vai ser capaz de expulsar os metabólitos daquele medicamento, e isso vai levar a uma piora do quadro do meu paciente. Então, eu vou poder causar prejuízos para ele, no caso, por ele ter uma doença de base, que é uma insuficiência renal. Então, os efeitos colaterais também devem ser levados em conta quando a gente vai escolher o medicamento. E a resistência microbiológica, essa sim diz aos mecanismos que o microorganismo pode ter que fazem ele ser resistente àquele medicamento. Então, quais são as estratégias que aquele microorganismo desenvolveu, né, em que ele evoluiu, para que ele possa resistir à presença daquele antibiótico que está tentando inibir ou matar aquela bactéria. Eu gosto de deixar essa aula para uma conscientização, né? Sempre falo que nós, quando formamos profissionais de saúde, nós queremos formar profissionais que atuem junto à comunidade, que sejam questionadores e que, né, questionem determinados assuntos e determinadas presenças. Então, esse trabalho aqui, né, publicado em 2003, né, em 2000, ele mostra uma linha de tempo em que ele, já naquela época, ele nos convidava para uma reflexão, e hoje essa reflexão, na verdade, ela já é uma discussão real. Eu tenho lá antes de 1940, né, antes da penicilina ser realmente usada de forma ativa no tratamento, nós tínhamos lá várias pessoas que adquiriam, né, diversas infecções, e essas infecções acabavam matando o paciente, né? Ou as bactérias entravam no organismo desse paciente, estabeleciam ali uma infecção, e a pouco tempo depois, com o desenvolvimento, né, das disfunções biológicas causadas por essas bactérias, o paciente falecia. Depois nós começamos a utilizar a penicilina, tivemos aí o seu uso pleno até 1950, nós já tínhamos o surgimento de cepas resistentes, mas ainda a maioria das infecções estabeleciam, e aí a gente consegue usar esses antibióticos até 1960. Lembrando que nesse período eu tenho descoberta de novos medicamentos, né? Eu ganho muito potencial antimicrobiano, eu ganho vários antibióticos. E aí a gente começa a isolar, né? A partir de 1960, cada vez mais plasmídios, né? DNAs acessórios bacterianos contendo genes que levavam à resistência, ou seja, que traziam mecanismos que permitiam as bactérias a sobreviver. Depois a gente tem o aumento dessa resistência bacteriana, desde o final dos anos 60 até os dias atuais, onde a minha pergunta é: nós vamos voltar à era das trevas, né? Onde eu não conseguia tratar os pacientes, e nós temos caminhado a passos largos para esse cenário, né? Para algumas bactérias, nós já não temos mais opção medicamentosa, nós não temos medicamentos que agem sobre a bactéria, em que eu tenho certeza que eles vão ser capazes de resolver a infecção no meu paciente. Então, hoje em dia, todo ano nós temos um aumento do número de óbitos causados por bactérias multiresistentes, onde eu já não tenho mais opções medicamentosas.
Quando a gente fala da resistência microbiológica, né, aos diversos antibióticos, lembrando, a resistência é da bactéria. Já vi várias vezes alguns profissionais de saúde falarem que o paciente está resistente. Não é o paciente que adquire resistência. Quem adquire resistência é a bactéria. A bactéria não é mais inibida, né? Ela não é mais inibida ou morta por aquele medicamento. Ela pode ser adquirida ou intrínseca. Intrínseca é quando, pelas próprias características moleculares, aquele antibiótico nunca funcionou na bactéria, ela já era resistente a ele. Ela já tinha mecanismos fisiológicos que faziam com que ela não fosse sensível ao antibiótico, né? Por exemplo, Pseudomonas, que não responde a ertapenem. Não é uma alteração, ela é intrinsecamente resistente. O ertapenem, a característica molecular dele, não se liga a PBPs de Pseudomonas, porque essas PBPs já são diferentes o suficiente, elas já nasceram diferentes, elas já são diferentes. Então, isso é uma resistência intrínseca. Assim como eu posso adquirir, a bactéria pode adquirir os genes de resistência do ambiente, através de plasmídios, através de conjugação, e a partir daquele momento ela adquirir, né, mecanismos moleculares que vão levar ela a se tornar resistência àquele organismo. O que a gente questiona, né, e aí é importante falar, como microbiologistas, nós não questionamos o uso do antibiótico. Nós sabemos que os antibióticos são uma boa ferramenta e eles devem ser usados para ajudar o paciente a combater as infecções por bactérias que ele possa adquirir. O que nós queremos é uma conscientização de como utilizar e quando utilizar esses antibióticos, quais utilizar. Porque eu costumo falar para meus alunos que a resistência bacteriana, ela não é uma opção, ela é um destino. Nós sempre estaremos fadados a isolar micro-organismos resistentes, porque é o processo de evolução natural. Então, dentro de uma comunidade bacteriana, devido à sua alta taxa de replicação, sempre vão surgir mutações pontuais naqueles organismos. Quando eu uso antibiótico, eu mato todas as cepas sensíveis e com um processo natural de seleção natural, eu forço a seleção daquelas que adquirem, que apresentaram, né, as mutações. Ou seja, o antibiótico, ele funciona como um aumento da pressão seletiva, e toda vez que eu uso antibióticos de maneira irregular, eu vou acelerar a seleção de cepas resistentes. Com o uso dos antibióticos, num cenário como esse, ao final eu vou ter uma grande maioria de bactérias resistentes selecionadas, e é elas que vão deixar os descendentes. Então, eu selecionei ativamente essas que apresentaram mutações que promoveram resistência e, naturalmente, eu eliminei as sensíveis. Num próximo tratamento, aquele antibiótico já vai encontrar um cenário onde eu tenho 90% de bactérias resistentes e apenas algumas sensíveis. E o que é pior, devido à sua característica genética, essas bactérias resistentes são passíveis de passar esses genes para bactérias sensíveis, aumentando isso, disseminando os genes de resistência numa população. Além disso, nós temos uma cadeia, né, tanto alimentar como de outros processos da nossa sociedade, que vão permitir, né, a disseminação dessa resistência. Então, nós usamos, né, os medicamentos para tratar pacientes doentes, pacientes hospitalizados ou em casa, assim como nós sabemos que os antibióticos são utilizados, né, na nossa cadeia alimentar, né, nas indústrias de produção alimentar, para tratar, né, para impedir que os animais fiquem doentes e que com isso eles percam peso e levem a prejuízos econômicos. Uma vez que eu tenho pressão seletiva, selecionando bactérias resistentes no paciente e nos animais, eu tenho cada vez mais bactérias, né? Selecionando bactérias resistentes. Essas bactérias podem disseminar, né? Elas podem entregar os seus genes de resistência ao ambiente. Quando elas morrem, elas liberam esses plasmídios, esses cromossomos com genes de resistência, e esses
Plasmídios podem, né? Esses plasmídios, essas outras formas de compartilhar genes de resistência, podem fazer com que esses genes de resistência, né, cheguem a outras bactérias, né? Então, eu vou ter aí várias bactérias hospitalares adquirindo genes de resistência, bactérias comunitárias, através dessas duas mãos, né? Através de tanto da minha cadeia produtiva, quanto das minhas cadeia de cuidados, né? Através de hospitais, clínicas de saúde, postinhos, entre outros. E é importante lembrar que as bactérias trocam, né? Elas trocam material genético entre si. Elas podem pegar material no ambiente, resultando de bactérias que morreram por outras causas. Então, elas podem pegar esses genes de resistência que estão no ambiente, né? E que eles estão no ambiente através da morte de outras bactérias. Então, através do processo de transformação. Elas podem receber genes de resistência através de fagos que contaminaram uma bactéria resistente. E ao montar o fago, levam consigo parte do material da bactéria através da transdução, e elas podem trocar, né, plasmídios entre si através da conjugação. Então, isso permite com que essas bactérias troquem genes de resistência, e é isso que a gente vê num ambiente principalmente hospitalar. Basta o surgimento de uma bactéria resistente para que a pouco aquele gene de resistência ao antibiótico A, B e C, D, se espalhe na comunidade, né? Na ecologia das bactérias daquele hospital, daquele centro de saúde. Tudo bem? E quais são os mecanismos que conferem resistência aos antibióticos? Na verdade, são mais de um mecanismo. As bactérias podem ter mais de um mecanismo ou um mecanismo isolado. O que nós vemos é que, em geral, elas se tornam multiresistentes, então elas têm mecanismos para mais de uma classe antibiótica e geralmente é mais de um mecanismo envolvido. Os principais são as bombas de fluxo, são proteínas na membrana da célula que, conforme o antibiótico entra, elas expulsam ele para fora. Então, toda vez que o antibiótico entra, a bactéria, de modo ativo, coloca esses antibióticos para fora e, dessa forma, eles nunca chegam em concentrações inibitórias dentro da bactéria. Algumas bactérias alteram o sítio-alvo. Então, por exemplo, os beta-lactâmicos, eles inibem as transpeptidases da bactéria. As penicilinas, cefalosporinas, os carbapenêmicos, eles se ligam na enzima da bactéria que juntava uma camada de peptídeo glicano na outra. Eles simplesmente elas alteram esse sítio-alvo. Elas começam a produzir proteínas levemente diferentes que tem as mesmas funções que a anterior, mas que agora os medicamentos não se ligam com tanta facilidade e com tanta qualidade. Em bactérias gram-negativas, nós temos as porinas, que são aquelas proteínas na membrana externa. Algumas bactérias diminuem o número de porinas, então o antibiótico consegue passar menos para dentro da bactéria. Algumas alteram o tamanho desses poros. Esses poros são proteínas, então eles são feitos de aminoácidos que têm cadeia lateral. Elas sofrem mutações em que eu tenho aminoácidos com uma cadeia lateral maior. Os antibióticos, como são moléculas grandes, não passam por essa região menor do poro agora. E algumas até alteram seletividade. Existem alguns estudos mostrando que as bactérias podem mudar a carga de algumas porinas para impedir a entrada de medicamentos com carga, né? Geralmente as porinas têm carga positiva ou negativa em seu interior, algumas têm carga neutra, né? E aí elas mudam os aminoácidos, mudando a carga desse poro. Nós também temos as enzimas, que são dos principais mecanismos de resistência bacteriano. Eu tenho enzimas que degradam o antibiótico, então elas alteram. As mais importantes são as SBL, as AMPCs e as carbapenemases. Então, elas destroem o anel beta-lactâmico dos beta-lactâmicos, penicilina, cefalosporinas e carbapenêmicos, e algumas que alteram os antibióticos, fosforilam, metilam o antibiótico, e esse antibiótico já não consegue mais ligar no seu alvo. Outros mecanismos que incluem, né, que são considerados, são a formação de biofilmes,
cápsulas. Algumas bactérias produzem alvos alternativos, como, por exemplo, vesículas de membrana externa, ou algumas delas passam a produzir os alvos em grande concentração. Como nós tomamos o medicamento sempre nas mesmas concentrações, eu vou ter muito mais alvos do que antibiótico e a bactéria vai continuar funcional por maior tempo. A alteração de um alvo, então, a bactéria modifica a proteína, a molécula que era alvo do antibiótico, e agora esse antibiótico não se liga mais. Um exemplo são as PBPs alternativas, as transpeptidases. Elas se ligavam os beta-lactâmicos se ligavam a essas PBPs e impediam que elas coligassem uma camada de peptídeo glicano numa outra. Algumas bactérias, por exemplo, como o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, passa a produzir uma PBP2, uma PBP alterada, e o beta-lactâmico já não se liga mais nela. Algumas bactérias começam a produzir uma uma girase que não se liga à fluoroquinolona. Então, a bactéria continua tendo uma proteína que desenovela o DNA dela, enquanto as quinolonas não conseguem mais se ligar a essa DNA gerase alterada. Mesma alteração a gente vê em resistência a macrolídeos e tetraciclinas, né? Esses medicamentos se ligariam no ribossomo, a bactéria altera algumas proteínas e alguns RNAs desse ribossomo, e esses medicamentos não se ligam mais no ribossomo. Porinas, como eu disse, né, em bactérias gram-negativas, elas não existem em gram-positivas, então isso é exclusivo de gram-negativas. Elas podem diminuir o número de porinas, e aí os antibióticos não conseguem entrar para dentro da bactéria. Elas podem alterar o tamanho dessas porinas, fazem esses poros menores, e o antibiótico, como uma molécula grande, já não consegue passar. E algumas delas também alteram a carga e a seletividade desse poro. As bombas de efluxo, essas bactérias conseguem, elas permitem que o antibiótico entre, mas quando esse antibiótico entra no seu interior, elas colocam ele para fora de forma ativa, né? Então, elas bombeiam esse antibiótico para fora e esses antibióticos jamais chegam em concentrações que inibem o crescimento da bactéria. Então, é como se eu desse para ela e ela jogasse todo o antibiótico para fora. E as enzimas que modificam os fármacos são dos principais. As beta-lactamases, né, são as principais proteínas nesse caso. Elas degradariam o anel beta-lactâmico das penicilinas, das cefalosporinas e dos carbapenêmicos. Esses medicamentos são chamados beta-lactâmicos por causa da presença desse anel. Essas enzimas simplesmente quebram esse anel, e sem esse anel, ele não é capaz de ligar nas transpeptidases e eles não conseguem, então, inibir o crescimento bacteriano. Esse medicamento foi destruído. E algumas moléculas, algumas enzimas podem modificar, elas podem adicionar grupos químicos na molécula do antibiótico, e esse antibiótico agora modificado também não é capaz de se ligar ao seu alvo. Uma coisa interessante que tem surgido é as vesículas de membrana externa, né? Em bactérias gram-negativas, nós vimos lá na fisiologia que elas têm uma segunda membrana, a membrana externa dessas bactérias. O que foi visto é que algumas bactérias, elas desenvolveram mecanismos em que elas colocam enzimas que degradam antibióticos nessas vesículas, então elas destroem o antibiótico antes que ele chegue na bactéria. Algumas delas colocam proteínas que foram mal formadas dentro dessas vesículas e colocam essas proteínas mal formadas para fora. Algumas delas criam aqui, né, liberam nessas vesículas proteínas que ligam o antibiótico, impedindo que o antibiótico se ligue à bactéria verdadeira. Então, essas OMVs, elas têm sido consideradas também um mecanismo de resistência em bactérias gram-negativas. Tudo bem? Muito bem. E aí, nós vimos que temos aí o desenvolvimento de antibióticos importantes, né? Que nós temos diversos antibióticos que agem sobre lugares diferentes, e falamos um pouquinho sobre o problema do aumento da resistência, e agora vimos alguns mecanismos que as bactérias têm para se tornar resistentes ao uso de antibióticos. Como que eu avalio essa
resistência bacteriana? Dentro do laboratório, nós temos vários mecanismos, vários métodos. Um dos métodos mais utilizados é o método de discodifusão do Kirby e do Bauer. O que significa esse método? Eu tenho um agar, né? Ele é feito pelo agar Miller-Hinton. Por que nós utilizamos esse agar? Porque ele tem os nutrientes certos, a espessura e o tamanho certo para permitir que os antibióticos difundam no meio de maneira correta. Então, o que nós fazemos? Nós produzimos esse agar, colocamos a bactéria através de distensão sobre a placa inteira para que ela crescesse como se formasse uma camada, né? Um filme bacteriano sobre toda a superfície. Assim que eu inoculo a bactéria, eu coloco vários discos, esses discos estão impregnados de diferentes antibióticos. Então, aqui eu tenho um disquinho que tem ampicilina, um disquinho que tem cefalosporina, um disquinho que tem tetraciclina, que tem eritromicina. Esse disquinho começa a liberar para o meio de cultura o antibiótico, eu deixo lá incubando de 24 a 48 horas, e no outro dia eu vou ler o halo de inibição. Qual é o tamanho do halo onde a bactéria não cresceu perto do disco? Cada bactéria e cada disquinho vai ter um halo esperado, que a gente vai ver nas tabelinhas, né, liberadas pelos comitês de resistência, né, que são as normas para determinação de sensibilidade. Antigamente, a norma mais utilizada no mundo era a do CLSI, né? É uma instituição americana, onde eles determinavam. Então, o que eles faziam? Eles chegavam lá e falavam assim: olha, no ano passado, a gente teve 40% de infecções urinárias por Escherichia coli. E aí os médicos falavam, olha, quando o halo de inibição, né, o tamanho daquele halo onde o disquinho onde a bactéria não cresceu em volta do disco de ampicilina, era de 20 milímetros, todo mundo que eu tratei com ampicilina sobreviveu e foi curado. Aí eles falam assim, então acima de 20 para cima, nós podemos falar que a bactéria era sensível, funciona bem o antibiótico naquela infecção. Então, eles estabeleceram um ponto de corte. Aí eles conversam, falam assim, olha, quando esse halo dava 10 milímetros, eu tive que usar outro medicamento porque eu não consegui curar a infecção do meu paciente. Então, eles falavam, então todo mundo toda vez que o exame daquela bactéria do paciente der menos de 10, a gente vai chamar ele de resistente. E aí eles criam essas tabelas. Então, essas tabelas têm o organismo, que a gente vai testar, o antimicrobiano e o valor, né, o tamanho mínimo do halo em milímetros, os pontos de corte. Tem a norma europeia, que é o EUCAST, e agora nós estamos desenvolvendo, né, e estimulando os laboratórios a usarem a norma brasileira. Agora nós temos o nosso comitê. Ele é baseado nas normas europeias, mas ele leva em conta para os pontos de corte a nossa epidemiologia. Então, hoje a gente tem uma coisa personalizada para as bactérias que atacam a nossa população. Então, eu chego lá, então olha aqui, tudo crescimento bacteriano, e aqui é o halo de inibição, é o halo onde a bactéria não cresceu. Eu vou medir o diâmetro desse halo, vou buscar lá na minha tabelinha, e aí eu vou ver se minha tabela fala se é sensível, se é resistente. Uma coisa importante de lembrar é que às vezes os alunos, e eu já vi alguns profissionais de saúde fazerem isso, eles olham esse halo menor aqui e aí eles já assumem que isso aqui é resistente porque esse halo está maior. Não é uma comparação entre halos, é uma comparação com o que está na tabela. Às vezes esse halo está maior, mas ele tinha que ter 40 milímetros e ele está com 20, sinal que a bactéria é resistente àquele antibiótico. Ela está abaixo do valor de sensibilidade. Às vezes esse halo parece ser menor, mas quando eu olho na tabela, o meu halo tem 12 e a tabela fala para mim que é sensível todo mundo que tem 8. Ou seja, eu não posso só comparar o tamanho do halo, eu tenho que entender o que a tabela está me falando. A tabela vai me dar os pontos de corte e é a partir dela que eu vou definir se aquele antibiótico está sensível ou resistente para aquela bactéria que eu estou avaliando, tudo bem? E como o médico vai escolher? Ele vai escolher o melhor medicamento de acordo com o local da infecção,
o organismo, a experiência dele no tratamento. O ideal é que ele siga as recomendações, né? Principalmente quando é hospital, as recomendações da comissão de infecção hospitalar, né? A todo hospital tem lá dentro, né, comissões que ficam só analisando a taxa de infecções, quais os micro-organismos mais presentes, qual é a porcentagem de resistência, quais os micro-organismos resistentes que estão circulando no laboratório. O ideal seria que nós dessemos, né, preferência para alguns antibióticos que são os mais comuns a serem tratados e deixassem os de segunda escolha para depois. Então, por exemplo, se o meu paciente tem uma cepa sensível à penicilina, o ideal é que eu trate ele com penicilina e deixe para outras ocasiões as cefalosporinas e os carbapenêmicos. É claro que isso é uma decisão médica e não é sempre que a gente vê essa escolha racional sendo feita, tudo bem? Outro método que a gente pode fazer é o método da macrodiluição. Eu faço uma diluição seriada, agora eu não vou fazer a diluição seriada da minha amostra, mas do medicamento. Então, eu vou ter o tubo com maior concentração de medicamento e vou fazendo uma diluição seriada, geralmente de base 2, até a menor diluição. E aí eu coloco a minha cepa, né, o micro-organismo que eu quero testar. E aí eu vou deixar incubando e eu vou ver a menor concentração inibitória mínima. Ou seja, olha aqui, considerando que o amarelinho é onde cresceu e o branquinho é onde não cresceu, o que que eu vejo nessa cepa aqui? Que a menor concentração que foi capaz de inibir o crescimento no tubo é o meu MIC, a concentração inibitória mínima, ou em português, SIM, é 4. Eu vejo que com 4 microgramas por ml, a minha bactéria não cresceu. Então, esse é o meu MIC. Eu vou ver lá na tabelinha também vem para mim a concentração inibitória mínima, e eu vou definir se aquele organismo é resistente ou sensível. Outra informação que eu posso tirar desse teste é a concentração bactericida mínima. O que que eu posso fazer? Em geral, não é muito feito, tá, pessoal? Em geral, a gente libera para o médico somente o MIC do organismo. Mas eu poderia liberar o MBC, concentração bactericida mínima. Eu posso plaquear as culturas, né, dos que não cresceram, e ver na placa o local onde eu ainda tenho crescimento, ó. No caso, o lugar onde começou a não crescer nada mesmo em placa foi no 16. Ou seja, 4 é a concentração inibitória mínima. Eu não vejo crescimento no meu tubo de cultura, mas eu tenho ainda aqui um pouco de bacterinha viva. Só que ela não é o suficiente para mim ver crescimento no tubo. Esse é o meu MIC, concentração inibitória mínima. O mínimo de antibiótico que eu preciso para impedir o crescimento da bactéria em meio líquido. O MBC é a minha concentração bactericida mínima, é a concentração onde mata todas as bactérias aqui. Por que que a gente trabalha com MIC e não com MBC? Porque para alguns micro-organismos, a gente quer que eu diminua a concentração dele dentro do paciente, para que o organismo do paciente seja capaz de eliminar o resto de bactérias que estejam ativas, né? Então, eu preciso usar menos medicamento do que o MBC para diminuir a concentração bacteriana, e aí o meu organismo do paciente faz a resolução, tudo bem? Então, a gente trabalha geralmente no laboratório com o MIC e não com o MBC, tudo bem? Posso fazer isso em tubos, em microplacas, né? Posso de 16. Aqui eu consigo fazer com menor gasto de material e de uma maneira muito mais organizada, né? Aqui, imagine se for fazer isso para 10 amostras, cada uma com 10 tubos. Eu vou ter aí no final do meu dia 100 tubos, né, dentro da minha bancada. E aqui eu vou ter uma plaquinha com 96 postos. Eu posso testar vários antibióticos de uma vez, numa plaquinha, economizando tempo e espaço, tá? Eu também tenho as fitas Z-teste. O que que são as fitas Z-teste? Né? Eu tenho uma fitinha que ela vem impregnada de antibiótico e cada
escala graduada aqui é a concentração do antibiótico, daquele antibiótico naquela concentração. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fita de tigiciclina. A ponta dela tem 0,16 microgramas por ml, 0,23, vai do menor para o maior. E aí eu coloco lá e eu consigo ter uma quantidade, né? Um mic em um meio sólido. Então, isso ajuda para a gente soltar o mic, né? Lembrando que no disco de fusão eu só consigo soltar pelo tamanho do halo, então é mais qualitativo, e aqui eu tenho um resultado quantitativo. O que impede o uso dessas fitas por muitos laboratórios é que o seu preço ainda é elevado. Eu tenho métodos automatizados de pesquisa, né? Então, eu tenho lá sistemas em que eu tenho cartõezinhos, em que eu coloco a cultura bacteriana. Essa cultura é espalhada por vários poços, cada um com um antibiótico e em concentrações diferentes, e o equipamento é capaz de ler ou não o crescimento bacteriano. Então, é um método automatizado. Claro que aqui eu também tenho o custo do equipamento embutido. Tudo bem? E é claro, dentro do laboratório clínico, eu posso tentar, né, muitas vezes, identificar o mecanismo ou a presença de mecanismos, como, por exemplo, a presença de SBLs, bactalactamases de espectro estendido. São aquelas que são aquelas enzimas, né, que destroem o anel beta-lactâmico, né? Então, quando que a gente suspeita que tem uma beta-lactamase? Quando a cefepdoxima dá menor ou igual a 17 milímetros, disco de ceftazidima deu menor ou igual a 22 milímetros, astrionam menor ou igual a 27, ceftriaxona menor ou igual a 25. Elas são indicativos da presença de SBL. E aí eu posso fazer alguns testes fenotípicos. Por exemplo, existem medicamentos que a gente usa hoje em conjuntos em que eles inibem a enzima que destrói os beta-lactâmicos. São os inibidores de beta-lactamases. O ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam são os mais conhecidos. Quando você toma clavulutrin, você está tomando ácido clavulânico com uma penicilina. A penicilina inibe o crescimento da bactéria e o ácido clavulânico inibe a enzima que ia destruir a penicilina. E aí, o que que a gente faz? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte: eu coloco cefatazidime e coloco um disco de ceftazidime mais ácido clavulânico. Se o halo aumentar no ceftazidime mais ácido clavulânico, é sinal que aquela bactéria tem uma enzima que foi inibida. Por quê? Quando só tinha o medicamento sozinho, o halo foi menor, sinal que ela destruiu o antibiótico. Quando eu tinha a ceftazidime mais o inibidor da enzima, o halo aumentou, indicando a presença da enzima. Tenho outros testes, como por exemplo, o uso, né, de cefepime próximo à amoxicilina mais clavulunato. O que que acontece? Esse clavulunato ele cai aqui no meio de cultura e aí eu vejo a formação desse halo fantasma, né, um prolongamento em direção, sinal que eu tenho ali uma bactéria produtora de SBL. Eu tenho testes para tanto para as ISBLs como testes para KPC, né? Então eu posso testar ela com discos, com inibidores de KPC, né? Como o EDTA para metalobeta-lactamases, a cloxicilina e o ácido fenilburânico para AMP-Cs, né? Eu posso tentar identificar esses mecanismos contra carbapenêmicos, tudo bem? Teste de Hodgins também foi muito utilizado no começo, hoje em dia ele não é tão utilizado. Então, eu tenho várias estratégias para tentar identificar se essas enzimas, se essas bactérias apresentam enzimas que levam à resistência bacteriana, tudo bem? Clindamicina também, né? A gente pode, por exemplo, colocar clindamicina e eritromicina perto, a gente chama isso de teste D. E aí o que que acontece? A eritromicina, ela induz a resistência da clindamicina, então bactérias que têm esses genes vão fazer uma diminuição do halo da clindamicina. Então são testes fenotípicos, tudo bem? Vocês vão ver mais em detalhes na microbiologia clínica, onde a gente estuda melhor o que está acontecendo com essas cepas. Eu também posso ter métodos moleculares. Hoje em dia, eu posso usar
o PCR, né, a reação em cadeia da polimerase, para amplificar genes de resistência. Eu posso fazer o real time para identificar esses genes, e eu posso hoje em dia sequenciar as bactérias para identificar os genes, né? Saber que eles estão presentes naquela bactéria. E tudo isso é utilizado hoje para conscientização, né? Então, nós apoiamos, né, que a resistência aos antibióticos, ela vai ser, como eu disse, um caminho, né? É natural que as bactérias evoluam e se tornem resistentes, né, aos antibióticos. A velocidade com que eu chego lá, eu posso mudar através do uso racional dos antibióticos, então usar antibióticos somente quando o meu paciente tem uma infecção bacteriana, usar antibiótico quando o meu paciente tem uma virose, né, causada por vírus, não vai adiantar, antibióticos não agem sobre vírus, né, pensar, racionalizar se o tratamento profilático é realmente necessário para aquele paciente, eu não vou querer usar antibiótico quando o paciente não necessita do antibiótico. O diagnóstico correto, né? Adequar os tratamentos. Então, a gente sabe que alguns tratamentos eu não posso esperar o resultado do antibiograma. O antibiograma sair mais ou menos em 5 dias, né? Depois do pedido inicial. Mas eu posso adequar os tratamentos. A partir do momento que eu vejo que minha cepa é resistente, eu tenho protocolos de desmame do antibiótico e posso passar a utilizar o antibiótico, né? De menor impacto para a resistência naquele paciente. Tudo bem? Então, vimos aí uma geralzona sobre antibióticos e os mecanismos de resistência a bacterianos, falamos das bombas de fluxo, falamos das enzimas que degradam ou modificam antibióticos, falamos da alteração de porinas para gram-negativos, falamos também da produção de alvos, né, ou modificação de alvos nos antibióticos, e falamos agora no final como a gente avalia a resistência dentro do laboratório. Espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. Desejo para você sucesso sempre. Até a próxima. Bons estudos.